Porque por vezes, né, a pessoa ela não consegue perceber, né, os erros dela, as fantasias, as crenças, a interferência dos traumas, né, das experiências negativas, dos pensamentos limitadores que ela pode ter sobre ela. Então, é um pouco mais difícil, até a gente colocou aqui uma imagem, né? Existe uma coisa que chama egosintonia, né? Que é o quê? A incapacidade da pessoa perceber, né, esses problemas emocionais que ela tem. Por quê? Porque ela acaba se ajustando ao meio, à realidade, né? Ela acaba criando, né, é, cascas, né, proteções, defesas emocionais para ela conseguir viver naquela realidade que ela está inserida. Então, muitas vezes, isso limita que ela tenha conhecimento, né, das limitações, e essas limitações acabam não permitindo que ela avance, né? Então, restringe a liberdade dela. Então, essa é uma questão complexa, né? Porque enquanto nas questões físicas a gente consegue observar mais as limitações, nas questões emocionais não. Não é porque nas questões emocionais existe aí todo um processo de inconsciente, existe um processo todo de justificação, né, de racionalização, né, de é, vitimização por vezes, que limita todas as possibilidades da pessoa avançar. Então aqui é um dos trabalhos importantes. Hoje a gente percebe que esse talvez seja um dos maiores entraves humanos hoje para o desenvolvimento das questões emocionais, né? Uma parte das pessoas, né, se perde aqui, né? Se perde nas emoções, é, seja por sua baixa capacidade de lidar com as emoções, seja por sua impulsividade, né, ansiedades, ou processos depressivos, ou coisas que limitam o seu campo de ação, o seu avanço, né, no tempo, tá bom? Aí a gente avança para um terceiro nível que para muitas pessoas é o único que existe em termos de liberdade, né, que é a questão econômica. Então a liberdade econômica, ela é tida como algo para muitas pessoas o ponto central de tudo, né? Como se tudo na vida se restringisse às questões financeiras. E a partir dali a pessoa imagina que, uma vez resolvidos seus problemas financeiros, questões físicas, questões né, emocionais ficam de segundo plano, né? E daí coloca sempre a questão da liberdade econômica em primeiro plano. Nós não estamos falando aqui dos mínimos de liberdade econômica, né, de que você tem que conquistar para que você possa então ter, né, realmente algum nível de tranquilidade, né, para, vamos dizer assim, que esta liberdade ele coloque acima das demais. Nós estamos falando aqui nas situações, né, onde a pessoa ela traça sim o seu objetivo de alcance, né, de melhorar a sua condição de liberdade econômica, mas ela não abandona os demais, né, as demais dimensões, né, ela não nega as demais dimensões, né, porque acontece muito isso, né, até por uma questão de egossintonia, né, volta lá na dimensão anterior, a pessoa acaba negando as outras dimensões e focando somente na questão econômica. E muito também, nós temos que levar em consideração, que o atingimento de uma certa liberdade econômica pode gerar aquilo que se chama de gaiolas de ouro, né? Quando a pessoa atinge uma situação de certo conforto e a partir dali, então, aquilo passa a ser um limitador do progresso dela, né? Ela não consegue avançar mais, ela não consegue sair daquilo, né? Ela fica presa naquele processo porque aquilo lhe trouxe um conforto e a partir dali, então, ela aceita se manter naquele nível de realização, né? Então, esse é um grande problema, algo a ser enfrentado. Aí a gente vai, né, para a nossa quarta dimensão libertária, que é a dimensão mental. E essa é uma dimensão muito interessante, né, porque muito da dimensão mental ela reflete um paradoxo, né, que é o paradoxo do livre-arbítrio, né, da possibilidade de você pensar o que você quiser, crer no que você quiser, né, acreditar, defender, né, todos os conteúdos que você achar importantes. Só que, por outro lado, tem o lado do inconsciente, né, da parte mental, onde você introjeta, né, muitos conteúdos que você nem tem noção que está introjetando e que você acaba reproduzindo, né, conteúdos que vêm, né, que não são seus, né, que são
introjeções culturais, introjeções de outras pessoas, né? E até lavagens cerebrais. E aquilo vai para você, você nem sabe o que é, e você está achando que você está reproduzindo algo como se fosse algo da sua criação e livre-arbítrio, quando na verdade você só está atuando como um robô, né? Está reproduzindo conteúdos, né? Está entrando em um modo coletivo de reprodução. Então, uma forma até de se questionar sobre isso é você se perguntar a quem você não pode criticar, né? A quem você não pode criticar ou se posicionar contra. Isso já vai mostrar para vocês os seus limites, né? Quais são as suas limitações de pensamento, de estruturação, para que você possa ver que, na verdade, né, você não tem liberdade mental, você está afinizado com algo, né? A um grupo de pessoas, a um coletivo, e esse coletivo vai lhe cobrar se você resolver pensar diferente deles, né? Vai trazer toda uma pressão sobre você e vai impor você e até, né, um ostracismo, né? Caso você insista realmente em pensar da maneira como você acha que tem que pensar, diferente deles. Então, esse é um grande desafio, né? É paradoxal, porque você tem o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, você pode ser engolido por ele, né? Quando você não percebe que o livre-arbítrio, na verdade, às vezes, ele vem de uma introjeção inconsciente de conteúdos que não são seus, que você não refletiu sobre eles e que você só está os reproduzindo, né? Então, isso é muito interessante. E aí a gente tem, né, as gaiolas de ouro, né, que são aquelas que nós próprios criamos, né? E daí chegamos no último e talvez mais importante dos, né, das dimensões, que é a dimensão existencial ou espiritual, né? E aí, claro, quando nós chegamos nesse nível, né, nós temos que entender que poucas pessoas conseguem chegar até aqui, né? As pessoas vão parando pelo caminho, né? Então, por exemplo, tem pessoas que podem ter algum problema neurológico e já ficam na dimensão física, né? Depois, pode ter pessoas que têm algum problema mental, emocional sério que já ficam na dimensão emocional, né? Depois, pode ter pessoas que tenham problemas econômicos graves que realmente não conseguem, tem que se preocupar muito com essa dimensão e realmente não podem, né, avançar para as outras, ficam retidos ali. Tem pessoas que se prendem em pensamentos, monodeísmos, né? Ideias que se repetem e quando estão presos ali também não conseguem avançar, ficam ali. E tem, né? E aí sim, por isso a dificuldade de ter pessoas que consigam passar por todos esses níveis de liberdade, atingir todos esses níveis de liberdade para chegar a esse último nível de liberdade, que é a liberdade existencial, né? Quando você consegue dar vazão ao seu Dharma, né, a sua missão de vida, algo que é maior que você. Então, quando a pessoa consegue chegar nessa liberdade existencial, ela dá essa vazão ao Dharma e daí ela pode construir a sua missão. Agora, para chegar aqui é um grande desafio, né? Tem que se passar por todas as outras dimensões e daí sim você consegue, né, evitar, né, as gaiolas de ouro, evitar as interprisões, evitar as limitações existenciais que muitas vezes a própria pessoa cria, né? Então, criar uma gaiola de ouro muitas vezes é algo que vem da própria pessoa. E daí ela limita a possibilidade do Dharma dela, porque ela, né, se sente confortável ali, protegida, né? Fica ali até em posição fetal e ela está protegida ali do mundo, né? Ela atingiu um local, só que aí ela deixa de vibrar no seu Dharma. Ela deixa de buscar o seu Dharma. E qual que é a sinalética, né, a sintomática de que a pessoa parou ali, né? Quando ela começa a se sentir mal, quando ela começa a, né, ter algumas, né, alguns incômodos, né, que a obrigam a pensar, a refletir ou a buscar uma saída para aquela insatisfação que ela está vivendo, um sentido, né? Uma busca de sentido na vida que por vezes mesmo ela já tendo atendido essa questão de conforto, ela não está sentindo o sentido. Ela está com conforto existencial, conforto emocional,
conforto mental, mas algo no fundo diz para ela que ela tem um sentido maior, ela tem uma busca de algo que ela tenha maior, que é o Dharma, né? Que é a missão de vida, que é o encontro, né? Desse último aspecto da liberdade, né? Que é a liberdade de você fazer a sua missão de vida, você chegar, né, ao nível máximo, né, de realização humana. Então, realmente, isto aqui já é para aqueles que buscam, né, o libertarianismo em todas as suas dimensões. Esse é um desafio que todos nós, né, devemos nos propor a enfrentar.